Bom, pessoal, a coisa anda meia complexa no nosso Brasil, gente. Nós estamos vivendo um período de relativização. Uma coisa é dependendo da situação. Dependendo da situação, a coisa não é. E é estranho que essa relativização, ela passou a existir depois de Bolsonaro para cá. Aí você fala, mas foi Bolsonaro, Fagundes, que implementou? Não, pelo contrário. Foram os adversários de Bolsonaro que se utilizaram do mecanismo da liberdade de expressão durante todo o tempo e quando se viram acuados, quando viram uma mudança no aspecto político, aí eles criaram uma relativização. Por que eles criaram essa relativização? Porque eles sabem o poder que é a liberdade de expressão. É por causa dessa liberdade de expressão que Lula está de volta. É por causa dessa liberdade de expressão que o PT assumiu 14 anos no Brasil. Né? Basta a gente ver os discursos de Lula antes dele, de 2003, basta a gente ver os discursos da esquerda ali depois do meado de 2016 para frente, que vocês vão entender exatamente o que eu estou dizendo. Naquele tempo, nesses períodos que eu citei, podia falar tudo contra qualquer pessoa sem nenhum problema, era liberdade de expressão. Agora não, dependendo de quem você fala, não é mais. E o assunto aqui envolve o ministro do TSE, estamos na revista aqui, deixa eu ver. A liberdade de expressão não pode ser invocada a todo momento, diz ministro do TSE, revista Oeste. Veja só que interessante, gente. Eu queria entender essa lógica. Um ministro do TSE, lá no Ceará, ele disse o seguinte, que a liberdade de expressão não pode ser invocada a todo momento. Ou seja, existe um limite. E aí fica uma questão complexa. Liberdade com limites? O ministro que proferiu isso daí é o ministro André Ramos Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ele relativizou, gente, o uso da liberdade de expressão. Se eu não posso invocar a liberdade de expressão a todo momento, então ela não é livre. Existem restrições. Algo só é livre se eu puder utilizar aquilo a hora que eu bem entender. Porque, de acordo com ele aqui, é mais uma frase igual àquela de Lula. A democracia é relativa. Gente, ou é ou não é. Liberdade ou é ou não é. O grande problema da liberdade é que se houver qualquer restrição, ela deixou de ser liberdade. Não importa qual, ela deixou de ser liberdade. Não é mais liberdade. Eu só posso invocar a liberdade de expressão em determinados momentos. Pronto, já não é mais liberdade de expressão. Porque eu coloquei um critério. Então nós estamos vendo hoje a expansão desse relativismo. Antes, contra Bolsonaro, você poderia invocar a liberdade de expressão. Não, eu tô cerceando a minha liberdade se tentarem fazer alguma coisa contra mim porque eu falei contra Bolsonaro. Agora, no atual momento que nós vivemos, determinadas falas contra determinadas entidades são consideradas um ataque, não mais liberdade de expressão. Ameaças, não mais liberdade de expressão. E nós temos agora o crime de opinião. Bom, vamos para a matéria para a gente compreender melhor. Houve muitos juristas aqui que discordaram da fala do menino e trouxeram exemplos bem contundentes nessa matéria que eu achei interessante. É lamentável que nós vivemos hoje num Brasil, gente, que prega, fala e faz discursos sobre a liberdade de expressão, mas na prática está indo na contramão. Bom, mas vamos compreender aqui a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição e no comentário fixado, vocês vão encontrar a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar e ajudar o nosso canal. E eu peço carinho de todos vocês que possam ajudar o nosso canal. Nós estamos desmonetizados, nós somos desmonetizados esses dias e precisamos do seu apoio, da sua colaboração. Lá você também, no comentário fixado na chave Pix, vai encontrar o nosso Twitter, o link para você seguir a gente e ter todas as matérias em primeira mão. Vamos lá? As nossas lives todos os sábados às 20 horas. Aqui o seu comentário ganha voz e quem participa sabe. Participou, ó, show de bola, hein? O ministro André Ramos Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, relativizou a liberdade de expressão durante uma palestra no Fórum Municipal de Direito Eleitoral de Fortaleza, no Hotel Gran Mareiro, no Ceará.
No evento realizado na sexta-feira, 24, o magistrado disse que o direito à livre manifestação de ideias não é absoluto. Segundo o jornal O Povo, Tavares afirmou também que o ordenamento jurídico brasileiro possui mecanismos eficazes para garantir a integridade das eleições. Mesmo nos Estados Unidos, a doutrina entende que certas palavras e certas publicações podem gerar instabilidade e desordem e colocar em risco a própria nação, disse o ministro. A liberdade de expressão não pode ser invocada a todo o momento. As declarações de Tavares foram feitas no contexto das eleições municipais de outubro. Durante a palestra, o magistrado disse que a Justiça Eleitoral já está trabalhando para combater desinformação e para assegurar a lisura do pleito. Na contramão de Tavares, o Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, realizou em 16 de maio um evento para a discussão sobre o livro Liberdade de Expressão e Direito à Informação. A sessão contou com a presença do presidente do IASP, Renato de Melo Jorge Silveira, e da ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Eliana Calma. Oeste esteve na conferência. Não se deve cair na tentação de um discurso fácil de cerceio da liberdade, afirmou o presidente do IASP sobre a importância de lutar pela liberdade de expressão. Pelo intelectual, cabe o questionamento e o perene questionamento. Essa é a nossa missão. Essa é a missão do Instituto dos Advogados de São Paulo. Não de hoje, mas de sempre. Carlos Alberto da Guzman Luz, professor titular sênior de Direito Civil da USP, conselheiro da IASP, falou sobre o histórico da liberdade de expressão. Aos 77 anos, compartilhou suas próprias vivências sobre esse tema tão importante na vida das pessoas. Sei o que se passou no Brasil nos últimos 60 anos, afirmou Maluf. Estava na faculdade... Presta atenção aqui, ó. Onde que parei aqui, ó? Estava na faculdade. Não é que ouvi. Eu estava e vivi os anos de 1966, 1967 e 1968. O advogado e também conselheiro da IASP, Ricardo Piac Braga, complementou a fala de Maluf. De maneira sucinta, o jurista explicou que é o que não é liberdade de expressão. Braga também percorreu pela história da humanidade e explicou que o direito de fala foi conquistado pelos povos com o passar dos anos. Na antiguidade não havia esse conceito de liberdade de expressão, afirmou o jurista. Exemplos mais conhecidos que temos disso é a condenação de Sócrates justamente por crime de opinião e também de Jesus Cristo, de certa maneira. Os puritanos da Inglaterra se viam ameaçados pela poderosa Igreja Católica e, de outro lado, pela já poderosa Igreja Anglicana. Embora fossem em grande quantidade, eles se viam ameaçados por essas duas instituições. Então, se tornaram grandes defensores da liberdade de expressão e da crença. O apresentador também citou uma frase de Cecília Meirelles, na qual diz que a liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique, não há ninguém que entenda. No entanto, segundo ele, todos sabem que é sentir a liberdade. A liberdade está na base de toda a teologia cristã, afirmou o advogado. No livro Gênesis, quando Adão e Eva cometem o pecado original, estão cometendo uma liberdade que foi concedida a eles, porque Deus entendeu que só fazia sentido para o ser humano existir corretamente sendo livre, tomando sua decisão com base na sua liberdade. Ao citar uma passagem da mitologia grega, o profissional afirma que a liberdade de falar e se expressar é um direito de todos, independentemente do cargo exercido. Não existe alguém que vale a mais do que o outro, porque esse dom foi distribuído indistintamente, afirmou o conselheiro. E isso é muito importante, ao contrário do que pensam alguns dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles não são mais iluminados que os outros, né? E aí, enfim, tá aí a matéria, né? Então, e o nosso amigo aqui, inclusive, né, esqueceu, eu acho que um exemplo claríssimo disso, né, é Galileu Galilei, se me falha a memória, né?
quando ele fala, né, sobre, na época então, a teoria de que a Terra não era o centro do universo, de que a Terra não era quadrada, né? E ele acabou quase indo para a fogueira por conta disso, né? E olha que nós estamos falando de fato, quer dizer, o cara descobriu um fato, mas ele foi proibido de falar porque havia-se um conceito na época e ninguém poderia contradizer esse conceito. Você vê como se protegeu a mentira, se manteve na ignorância da ciência, né? E tudo isso por quê? Porque haviam pessoas no poder naquela época que queriam impor os seus, né? A Igreja Católica não queria perder o poder naquela época. E mudar essa visão faria com que a Igreja Católica, de uma certa forma, faria com que a Igreja Católica perderia esse poder, né, nas massas na época. Então, por causa de alguns, muitos passaram tempos e tempos na ignorância, né? Enfim, é lamentável, né, que às vezes fatos são obscurecidos para prevalecer uma verdade que não é verdade, né? Enfim, mas tudo bem, tá aí, né? Agora, o que chama a nossa atenção é você ver STF, TSE, um ministro do TSE dizendo que a liberdade de expressão não pode ser invocada a qualquer momento. Então não deveria se chamar liberdade de expressão, né? Deviam mudar esse nome. Porque liberdade significa que eu posso me utilizar daquilo a hora e quando eu quiser, né? Bom, tá aí a matéria, vamos para os comentários. Finalizar aqui a matéria. Sueli, minha amiga, comentando até tu uol, e ela colocou os emojis rindo aqui, né? Quem te viu é quente e quem te vê risos. Pois é, até o UOL entrou na chibatada de Alexandre de Moraes. Moraes afirma que matéria do UOL sobre ministros do TSE é farsa, não é verdadeira. Ai, ai. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Anne Meyer. É isso mesmo. Ah, me corrigiu não, né? Me lembrou o nome, na verdade. Valdidamos. É isso mesmo, Valdidamos. É Valdidamos o nome aqui. Eu não sei pronunciar direito, mas acho que deve ser assim, né? É ele mesmo, Valdir Damos, o próprio, né? Quer dizer, eu lembrei do primeiro nome, ela lembrou do segundo aqui, Valdir Damos, é isso mesmo. Ele que pediu o fechamento do TSE e nada do Supremo, né? Do STF, e nada, ficou como liberdade de expressão. Após pedido de prisão, dona do Facebook forneceu localização de Oswaldo Eustáquio A. Moraes. Obrigado aí pelo comentário. Valeu, gente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Fui!